caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Caía a tarde, feito um viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel. Da televisão estava escrito no portão e o maestro que veio além da porta ao correio, sim. E eu digo não, e eu digo não, ao não eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar, mas eis que chega a roda vive e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora. Em primeiro lugar, a gente quando fala em ditadura, a gente fala em supressão dos direitos individuais. O que é a supressão dos direitos individuais? O primeiro órgão que é atingido pela ditadura é o poder judiciário, porque o poder judiciário é o poder que tem de julgar as pessoas, é o poder que tem de dar garantia para as pessoas, aí através dos elementos do processo mais comum, que seria habeas corpus, mandado de segurança. Esses são os primeiros que caem, são derrubados. O juiz fica adstrito a resolver só questúnculas, questões pequenas, porque tudo o que é de decisão realmente que tenha interesse passa para o ditador. O ditador, ele fica acima da lei, acima da Constituição. A Constituição você vai, e é ele que manda, é ele que governa, é ele que diz, é ele que faz. Bem, o que eu lembro é o seguinte: o presidente da República, na época, João Goulart, que havia assumido a presidência no lugar de Jânio Quadros, que havia renunciado, e o presidente João Goulart estava empenhado em fazer algumas reformas sociais, de modo especial também a reforma agrária. E claro que isto foi ao encontro de interesses econômicos, dos grandes latifundiários, e com isto provocou a reação dos grupos mais conservadores, que acusavam também o presidente de querer implantar o comunismo aqui no país.
E houve manifestações populares também contra aquelas medidas que o governo estava propondo. Aí o exército, as forças armadas se rebelaram contra o presidente, o depuseram e implantaram então a ditadura militar no dia 31 de março de 1964. E o primeiro presidente militar, que foi nomeado então pelos militares, foi o general Castelo Branco. A localidade tinha assuntos sérios, viu? Os vizinhos, aquele alemão segura, perseguia os caras pra quê? Ah, mas aquele foi o tempo que Não sei, proibiram. no 64? Claro! O quando? O jogo do Ari, hein? Ah, A ditadura militar, eu lembro, tenho uma grande lembrança, até porque eu tinha um irmão que estava servindo o exército brasileiro naquele momento. Então eu não tinha tanta idade ainda, né? Hoje estou com 61 anos, portanto, algum conhecimento sim, né? Mas não tão profundo. E a primeira preocupação foi com referência aos pais, né? Que teu filho no exército, falar em ditadura, falar em guerra, isso foi uma preocupação muito grande de família, né? Mas com referência à ditadura, naquele momento, o que a gente tomou conhecimento, principalmente pela imprensa, e muitas vezes ela foi manipulada, né? É que havia uma ameaça do país, da soberania do país, e isso foi uma das justificativas em que os que tomaram a iniciativa de promover a ditadura, se propagou perante toda a comunidade brasileira, né? Hoje é discutível algumas questões, mas naquele momento o povo acreditou que seria uma boa causa, que havia uma necessidade de se fazer todo esse processo para evitar, assim, que o Brasil fosse, não sei de que forma, assim, enfim, pegado outro rumo, não aquilo que se dizia que era bom para o país. Portanto, as razões da ditadura hoje já são questionáveis, né? Mas naquele momento, se posicionar naquele momento, havia então essa comunicação, esse domínio até da imprensa, para que ele, para justificar que havia uma necessidade. Então, isso cada um hoje conclui da melhor forma, né? Mas, enfim, naquele momento eu também passei a acreditar porque a imprensa levava esse conhecimento. Eu lembro que estava no Exército, em Livramento, 7º RC, e a gente, os primeiros dias de abril, era para a gente dar baixa do quartel. Aí que estourou a Revolução, inclusive recolhiam rádios, o qual o meu não entreguei porque eu estava sempre preocupado. Veja bem, o João lá ganhou do Pelac de Barcelona com milhões de leitores diferentes. Tocaram embora o João Goulart e botaram a ditadura aqui, não sei o que é. eles nomearam. Daí Nomeavam. Não, daí eles botaram o Pelac de Barcelona como governador. Bem, para aqueles que apoiaram o golpe militar e apoiaram a ditadura e também se beneficiaram nessa época com a ditadura, porque naquela época havia censura da imprensa e assim muitos também enriqueceram. Para eles acharam que foi um tempo bom, né? Mas para as pessoas que desejavam um país melhor, né? Um país com mais justiça social, que precisava menos pobreza, que precisava de reformas, não foi um período bom, né? Foi um período triste, né? Porque o povo não podia participar das decisões. Os movimentos sociais, os sindicatos, os movimentos estudantis, todos eles foram reprimidos. Muitos líderes
estudantis, sindicais e de outras entidades também acabaram presos, acabaram sendo torturados, alguns foram mortos, né? Então, nesse sentido, não foi um período bom, não. Como foram as eleições na época da ditadura? Bem, a ditadura implantou o seguinte, né? Quer dizer, o presidente da República era nomeado pelos militares, então não havia eleição para presidente. Os governadores também eram nomeados pelo presidente da República, né? E só eram nomeados aqueles que realmente estavam dentro da linha do governo, né? E havia eleições para prefeitos, deputados vereadores, deputados estaduais, deputados federais e alguns senadores. E alguns senadores eram nomeados também. Então a participação, né, do povo ficou bastante limitada nessa época. Desde que... Hoje fizeram a revolução simplesmente para dizer que fizeram a revolução, mas não resolveu nada na época. Só para ter 15 minutos do jogo lá do Brizola. Exclusivamente. As evoluções acontecem a cada momento. Então, você vai se posicionar. O que estava acontecendo, a forma do desenvolvimento, o que a comunidade tinha à disposição. E lá em 1960, nos anos 60, 64, enfim, quando aconteceu os fatos, era uma realidade. Uma realidade que, primeiro, as pessoas tinham pouco acesso à informação, então a evolução que aconteceu de lá para cá foi muito grande. Então, eu diria assim, se comparar com hoje, na época era ruim porque tu não tinha toda a informação, mas também não sabia que existia essa possibilidade. Então, tu vivia aquele momento e achava que era bom. E eu também vivi minha juventude, meus anos aí de atividade, inclusive profissional, nesse momento, achando que eu estava conseguindo, dentro daquilo que o Brasil, que o município, que o Estado, enfim, que a sociedade te oferecia, eu entendia que era bom. Então, volto a falar, se comparar, vamos dizer assim, eu que naquela época, minha família não tinha um rádio em casa, não tinha televisão, não tinha telefone, para hoje ter à disposição o meio de comunicação que temos, então posso dizer que hoje é melhor da época, né? Mas para aquele momento eu achava que era bom. Você tinha que pegar um vale no quartel e de 5 litros só para abastecer nos postos. Foi requisitado as rádios, depois aeroporto, aeroclube, tudo comandado pelo quartel do Exército. Aí a gente fazia serviço externo e interno. Isso que externo era considerado folga. E depois que a gente viu, porque eu, por exemplo, soldado na época, vou falar em 1000, o soldado ganhava 1.700, passou a receber 16.000. Eu era cabo, ganhava 12.500, passei a 44.500. Isso em 64. Então veja proporcional, um graduado, seja lá um capitão, um major, um coronel, quanto não iria ganhar com o aumento. Para mim foi o golpe que se João Goulart tivesse pegado, reunir a cúpula do Exército e dizer: nós vamos dar tanto de aumento, de repente ele ia ficar no poder. Porque ali o dinheiro falou mais alto. E, na verdade, o Jango, para mim, foi um grande presidente. E o dinheiro falou mais alto. Como eram as eleições daquela época? A eleição era normal, inclusive era voto, não era voto vinculado. Era o PSB e o PTB na época. Podia votar o presidente para o PSD e vice para o PTB. Que foi o caso do João Goulart
ele era do PTB e o Jânio Quadros era do PSD. Porque quando o Jânio Quadros renunciou, ele assumiu a presidência. Foi o que era a época, as eleições da época. Como era o relacionamento das pessoas nas escolas, baile? Era muito diferente, inclusive hoje com essa lei da criança e do adolescente. Inclusive eu estava comentando esses dias com o professor Miguel. Eu, com a idade que eu tenho, ainda respeito ele e eles como professor. Porque existia muito respeito com o professor. Hoje, bom, vocês são jovens, vocês veem ali o que está acontecendo, aluno com professor. Era bom viver naquela época? Por quê? Existia muito respeito, não existia tanta droga. O jovem, eu, por exemplo, me criei assim, respeitando as pessoas, nada contra. Tem muito jovem hoje que também ele se mantém na linha. Mas hoje o problema é a droga. A droga é que... E na época não se ouvia falar em droga. Por isso que era bom de viver. É. Era isso? Como que era? Não tinha eleição. Não tinha. Quando tem ditadura não existe eleição. Era no mandato sucessivo, né? E se tem eleição, era eleição programada. Por exemplo, os governadores do estado eram nomeados. Senadores eram nomeados. Os prefeitos, em áreas de segurança, todos nomeados. Se existia eleição, né? Por exemplo, vamos ter uma eleição em Constantina, como tinha. Quem era da Arena, era certo que ganhava. Porque vinha lá o governador do estado, vinha aqui fazer discurso e dizer, se vocês não votarem no candidato do governo, a verba tal não vai sair, o colégio tal não vai sair, porque contra o governo não existe maneira de se conseguir as coisas. Então o que fazia? Ganhava sempre quem era do partido do governo. Os funcionários eram nomeados sem concurso. Bem, a ditadura implantou o seguinte, né? Quer dizer, o presidente da República era nomeado pelos militares, então não havia eleição para presidente. Os governadores também eram nomeados pelo presidente da República, né? E só eram nomeados aqueles que realmente estavam dentro da linha do governo, né? E havia eleições para prefeitos, deputados vereadores, deputados estaduais, deputados federais e alguns senadores. E alguns senadores eram nomeados também. Então a participação, né, do povo ficou bastante limitada nessa época. Ou coisa parecida, e reuniões e a vida social, ela sofre um baque muito grande. Por quê? A primeira declaração que o ditador faz é a declaração de estado de sítio. O que é o estado de sítio? As pessoas são sitiadas, todas as pessoas são sitiadas. Então, como é que se sitia isso aí? Tal hora, às 6 horas da tarde, não pode ter ninguém na rua. Os bares têm que estar tudo fechado. As pessoas não podem se reunir. Se tiver 2 ou 3 pessoas conversando, chega lá a autoridade policial, a polícia, manda dispersar ou se não prende os caras sob suspeita de que estão tramando alguma coisa, né? Então, existe uma supressão total, assim, de que as pessoas ficam totalmente isoladas, sem poder, sem garantia nenhuma, expostas a saques, expostas a todo tipo de crime. Por quê? Porque fica afastado, o poder judiciário não existe mais, que é o poder que protege. Então, tu fica só na dependência da vontade do ditador. Era muito diferente, inclusive hoje, com essa lei da criança e do adolescente.
Inclusive eu estava comentando esses dias com o professor Miguel. Eu, com a idade que eu tenho, ainda respeito ele e eles como professor. Porque existia muito respeito com o professor. Hoje, bom, vocês são jovens, vocês veem ali o que está acontecendo, aluno com professor. Era bom viver naquela época? Por quê? Existia muito respeito, não existia tanta droga. O jovem, eu, por exemplo, me criei assim, respeitando as pessoas, nada contra. Tem muito jovem hoje que também ele se mantém na linha. Mas hoje o problema é a droga. A droga é que... E na época não se ouvia falar em droga. Por isso que era bom de viver. É. Era isso? A ditadura implantou o seguinte, né? Quer dizer, o presidente da República era nomeado pelos militares, então não havia eleição para presidente. Os governadores também eram nomeados pelo presidente da República, né? E só eram nomeados aqueles que realmente estavam dentro da linha do governo, né? E havia eleições para prefeitos, deputados vereadores, deputados estaduais, deputados federais e alguns senadores. E alguns senadores eram nomeados também. Teve diversos momentos, e aí tudo é uma questão que hoje não muda muito, né? Os interesses de grupos, de políticos, de pessoas, muitas vezes você fala em democracia, mas a democracia que interessa ao grupo que está mandando, né? Então, na época teve diversos momentos, teve prorrogação de mandatos, teve senadores, teve governadores chamados biônicos, nomeados, né? Então se retirou o direito da comunidade, do povo, do eleitor, que eleger seus governantes, principalmente nessa questão dos senadores, na questão de governadores. Os presidentes também eram nomeados, era um processo totalmente diferente, sem a participação popular, né? Então realmente não havia assim o exercício do cidadão para realmente escolher seus governantes. Então teve um período que realmente foi bem complicado nesse sentido. Mas ao mesmo tempo os governos levavam ao conhecimento da sociedade e realmente houve um progresso de desenvolvimento, principalmente na questão de infraestrutura do Brasil, e aí muitas vezes as pessoas achavam que estava bom, estava ótimo, né? Se olhar as rodovias, os grandes investimentos na cidade em termos de infraestrutura, foram naquele momento que surgiu. Então, tudo é uma questão de analisar, de voltar ao tempo e analisar, bom, os governos, foi ruim, o povo não escolheu os governantes, foi ruim, foi péssimo, né? Porque não havia uma participação, não havia envolvimento da sociedade para definir quem tu queria que estivesse lá para te representar no governo e fazer as leis, fazer executar. Mas naquele momento é assim que aconteceu. Eu acho que foi um momento ruim, não devia ter acontecido, né? Mas eu, voltando ao tempo. Não tinha... Eles fizeram a campanha do ouro, subiu no rio, carregado de ouro. Eles fingiam que não tinha corrupção, mas tinha, né? Ouro. É porque eles não... Pagadinho do Brasil. Capaz do Brasil, ó. Você tinha que pegar um vale no quartel e de 5 litros só para abastecer nos postos. Foi requisitado as rádios, posto, aeroporto, aeroclube, tudo comandado pelo quartel do Exército. Aí a gente fazia serviço externo e interno. Diz que externo era considerado folga. Depois que a gente viu, porque eu, por exemplo, soldado na época, vou falar em 1000, o soldado ganhava 1.700, passou a receber 16.000.
Eu era cabo, ganhava 12.500, passei a 44.500. Isso em 64. Então veja, proporcional, um graduado, seja lá um capitão, um major, um coronel, quanto não iria ganhar com o aumento. Para mim foi o golpe, que se João Goulart tivesse pegado, reunir a cúpula do exército e dizer: nós vamos dar tanto de aumento, de repente ele ia ficar no poder. Porque ali o dinheiro falou mais alto. E, na verdade, o Jango, para mim, foi um grande presidente. E o dinheiro falou mais alto. Formaram o grupo dos 11. Eu tinha conhecido o Chico, o Gilim, eu que fazer parte. Daí, quem é que escondeu? O Capelli. Deviam prender para levar junto com a coisa, dormiu lá no soco. Ele se escondeu lá. Mas o que ele tinha feito? Ele era companheiro ele era a favor da Revolução. Que era comunismo, né? Aqui em Pochantina aconteceu fatos aí, que eu fui vítima, inclusive. Para o seu Antônio Pascoal Siliprano, que era do Partido da Arena, ele denuncia nós como se nós estivéssemos fazendo um levante da população contra o governo de ditadura que se instalava. Deram total apoio para ele, né? E aí o que aconteceu? De um momento para outro, nós os que estavam lá pleiteando isso aí, fomos surpresos assim, de uma madrugada, tirados de casa com violência. Veio um camburão da polícia de Passo Fundo, lá do exército de Passo Fundo, da brigada de Passo Fundo, aliás, e prendeu eu, o Hermeto, o Rui Martini, um delegado de polícia que tinha aqui, veja bem, até o delegado. E o doutor Wilson Riff, esse não foi preso porque ele escapou antes, ele foi para Passo Fundo, ele não ficou aqui. O Armando Casa, deixa eu ver, todas essas pessoas. Tá. Fomos presos, ficamos 15 dias incomunicáveis lá em Passo Fundo, sem ninguém conversar com nós, sem nada, sem saber também qual era o nosso destino. Para depois, então, eles ouvirem nós e eles verem que aquilo que tinha sido denunciado não era verdadeiro. Não, assim, tortura física não, né? Mas é só tortura psicológica, né? Por exemplo, ó, eles chegavam assim e conversavam entre eles, né? Aquele lá não quis falar e já nós demos um sumiço nele. Para mim, eu vi, né? E tudo assim, eles passavam lá e diziam, daí fez o serviço? Não, está resolvido o problema, ele lá já se foi, tá, tudo assim, que era para nós ver que a gente sentia que também estava na mesma situação, né? Então isso aí é a tortura psicológica, que é a pior, que isso é tortura física, né? Porque a psicológica você não dorme, você fica apreensivo, na cela que nós estávamos assim, era preto de pernilongo, mas preto assim, ó. Tu tinha que dormir era a luz acesa, dormir com, assim, olha, a pessoa precisa ter um psicológico muito forte, ter um sangue muito forte para aguentar, senão não aguenta. Por isso que tem gente que dizem, apareceu o cara morto na cela, lá se enforcou, coisa parecida. Lógico. Na época, tinha uns comissários. Assim, na vila tinha um que mandava lá. Os comissários? É o comissário que chamava. E ele o cara falou italiano, vou levar ele lá no delegado. Subdelegado. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera